Pessoal, eu nunca vou usar a minha área de atuação para defender viés ideológico, seja ele qualquer um, certo? Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Eu gosto muito da neutralidade e da imparcialidade. Então, o papel do historiador é mostrar os fatos históricos e não defender bandeiras da esquerda, da direita e trazer isso para o campo educacional. Eu friso, ratifico tudo isso. Então, continuando mais uma vez, que no período colonial, só para que você entenda de uma vez por toda, eu nunca vou ensinar os meus alunos de forma errônea, né, como era feita a classificação de cor no período colonial. Essa classificação de cor poderia ter uma mudança, uma variável na época colonial, ou seja, um indivíduo que era negro passaria a ser branco. Como assim, Rafael? Sim, no período colonial, eu tenho que frisar isso. A classificação no período colonial, a classificação racial, ela não era apenas uma questão de fenótipo, ou a questão do estereótipo, que muitas pessoas falam a respeito disso. No caso, a aparência física. No período colonial, a característica ali, certo, racial, é uma construção mais econômica, por prestígio e honra. Ou seja, um indivíduo negro que nasceu de pele escura, ele, se tivesse uma posição econômica, o prestígio de fato na época e a honra na época, essa característica dele, que está evidenciada na cor da pele, podia ser alterada. A cor do indivíduo nos registros oficiais. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu nasci negro. E aí eu tenho uma posição econômica privilegiada, por diversos motivos. Eu tenho um prestígio, eu tenho uma honra ali, naquele grupo ali, dissidente. E aí, por conta da minha posição, alterava a cor do indivíduo nos registros oficiais. Então, o conceito de que o dinheiro, o money, a grana, embranquece, funcionava através, por exemplo, de mecanismos sociais e jurídicos muito específicos. Por exemplo, a fluidez das categorias entre preto e pardo. Por exemplo, diferente do sistema binário que existia nos Estados Unidos, onde qualquer uma ascendência negra tornava a pessoa ali negra, independente da cor da pele. No Brasil, havia uma gradação, ou seja, um indivíduo que enriquecesse, certo? Fosse através do comércio, fosse através da mineração, fosse através de um ofício especializado, muitas vezes deixava de ser registrado como preto, como negro, como preto, para ser chamado de pardo. Isso acontecia no período colonial. O termo pardo, que é a pessoa que a gente considera morena, funcionava como uma zona, digamos, de transição social. E com o passar das gerações e os acúmulos de bens que esse indivíduo conseguia, os descendentes desses pardos ricos podiam eventualmente ser registrados como brancos da terra. Isso acontecia no período colonial. Então, o que eu estou falando aqui, sem ficar usando o chat GPT, tá entendendo? Sim, um estudo apurado referente a essa questão, e que eu queria evidenciar há muito tempo, só que não me deixaram expor e indagar sobre, é que o indivíduo, dependendo da sua posição econômica, ele poderia mudar, inclusive, a sua certidão. Isso não é suposição, isso é fato. Segunda coisa, que as dispensas do defeito de cor. Por exemplo, este era o mecanismo jurídico mais fascinante da época. Para ocupar cargos na administração pública, nas câmaras municipais, ou para entrar em ordens religiosas e militares do tempo colonial, o que exigia? Exigia-se a limpeza de sangue, ou melhor, a ausência de ascendência negra ou também judaica, né? No entanto, eu tenho que ser honesto referente a isso, a coroa portuguesa muitas vezes
precisando de funcionários ou de doações, vendia ou concedia dispensa do defeito de cor. Ou seja, a coroa portuguesa, se ela estivesse passando por uma crise financeira, ela vendia a titulação, ou seja, o indivíduo comprava a titulação, certo? Comprava a titulação de ser branco na certidão de nascimento, que é de fato o que contava na época. Basicamente, o rei emitia um documento que limpava juridicamente a ascendência da pessoa, permitindo que um homem rico de origem africana ele fosse tratado legalmente como um branco. Era isso que acontecia. Isso eu não vejo ninguém falando aí. Eu não vejo ninguém dessas pessoas que defendem viés ideológico esquerdista ou simplesmente do progressismo falando desse tipo de coisa, mas como eu não gosto de tendenciosismo e sim da imparcialidade, eu simplesmente prefiro falar esse tipo de coisa. Então, o papel no caso das irmandades religiosas que aconteceram no período colonial. As irmandades eram essenciais para a ascensão social. Havia irmandade para pretos, né? Como as irmandades, por exemplo, do Rosário, e para os pardos, que era a cor de transição, moreno, como que, deixa eu ver se eu me lembro, como o do cordão de São Francisco, é isso aqui, é como o cordão de São Francisco. Quando um pardo, naquele período colonial, ele enriquecia, ele buscava entrar em irmandade, era assim que acontecia, de maior prestígio. Ao ser aceito por aquela elite social, a percepção pública sobre a sua cor, ou seja, a cor da pele, mudava. Como dizia os cronistas daquela época, certo? Que eu vi, inclusive, em folheto que eu tive a oportunidade de pesquisar. Nos cronistas daquela época, a riqueza, ela trazia um lustre. Mesmo que o indivíduo tivesse pele negra, mas se ele tivesse uma ascensão social, isso se transformava, certo? A riqueza trazia um lustre que ofuscava a origem racial. Outra situação que acontecia no período colonial, que deve ser evidenciado por esses indivíduos que ficam defendendo a questão de cotas, etc., é que homens brancos, pobres, muitas vezes imigrantes portugueses, que teve a tentativa do embranqueamento da população brasileira, então muitas vezes imigrantes portugueses recém-chegados, eles casavam-se frequentemente com mulheres pardas, aquelas mulheres morenas, com a cor de transição, ou com mulheres pretas, né, ou pretas de forra, entendeu? Aquelas mulheres pretas de forra, que é aquelas que são descendentes diretas de indivíduos alforriados, né, que possuíam bens ou terras. Então, essa copulação com portugueses pobres gerou a nossa sociedade brasileira. O resultado era que uma prole que herdeira de riquezas e com um pai europeu era socialmente, na época, classificada como branca ou parda de pele clara, certo? Acelerando, a partir daí, o processo de embranquecimento daquela linhagem familiar. Então, o que acontecia? Quando um indivíduo que era português e pobre se casava com uma mulher parda e aí tivesse uma ascensão financeira na posição social, aquela transformação também acontecia, ou seja, a transformação dentro da certidão acontecia, a mudança da cor da pele na certidão de nascimento, não na cor da pele de forma factual, mas pelo menos na certidão de nascimento. Então, a pessoa dizer, 80% da população no período colonial é negro, isso aí é conversa fiada. Isso quem fala é pessoas que não têm fundamento para falar esse tipo de coisa. Não existe esse tipo de fundamento. Referente ao paradoxo da elite escura no período colonial. Em regiões como, por exemplo, Minas Gerais, né, no século XVIII, a elite daqueles profissionais, a elite profissionais liberais e também os artistas, como o próprio Aleijadinho, que a gente conhece, o Aleijadinho, ou o compositor Maurício Nunes Garcia, por exemplo, era composta por muitos mulatos, né? Não eram brancos, eram mulatos e pardos, que gozava de prestígio superior a de muitos brancos pobres da época pós-colonial, ali naquele período. Isso reforçava a ideia, inclusive, né, de que a classe social corrigia a cor, a raça originária do indivíduo. Se ele tivesse um certo destaque, se ele tivesse uma certa ascensão, ele tinha a certidão transformada. Exemplos históricos famosos que podemos afirmar, sem medo nenhum de ser feliz, referente a essa questão. Por exemplo, um dos casos
mais emblemáticos, que inclusive gerou até uma série, né, que é a Chica da Silva, né? A Chica da Silva, quem não assistiu a Chica da Silva, é o de Francisca da Silva de Oliveira o nome dela, mas o nome dela, como é conhecido, é Chica da Silva. Após ser alforriada, no caso a Chica da Silva, por João Fernandes, quem assistiu a novela de Oliveira, o controlador de diamantes mais rico do Brasil na época, ela passou a viver como uma grande dama. Por quê? Por conta da cor da pele, ela deixou de ser negra? Não. Por conta da ascensão social dela. Ela, primeiro, ela frequentava espaços de elite, possuía dezenas de escravizados e suas filhas foram educadas nos melhores, mas não é pouca coisa não, nos melhores conventos de Portugal, destinada ao casamento com a nobreza. Na prática social do Tejuco ou Diamantina, ela, a Chica da Silva, era tratada com a deferência de uma mulher branca de alta classe, apesar, inclusive, de sua origem. Ou seja, em resumo, o que podemos dizer do Brasil colonial, e digo sem medo de ser feliz, a brancura, de fato, era uma grande medida, um certificado de privilégios. Por quê? Se você tivesse money, se você tivesse posses, se você tivesse educação, se você tivesse conexões, a sociedade, ela fechava os olhos para a cor do indivíduo, para tratar aquele indivíduo, mesmo sendo negro, mesmo sendo negra, mesmo sendo de cor parda, mesmo sendo de cor, digamos, pardo, tratando conforme a sua conta bancária, ou seja, tratando aquele indivíduo como branco. Certo? Então, até nisso, dentro do período colonial, me desculpa a sinceridade, no período colonial você não pode dizer de forma nenhuma, mas é de forma nenhuma, certo? Você não pode dizer de forma nenhuma que no período colonial 80% era de negros. Por quê? Por conta simplesmente que muitos indivíduos que eram negros na certidão se tornaram brancos por conta da questão da ascensão social. A questão da multiplicidade do Brasil, 60, 70, 80% em algumas regiões e outras 20, 13%, 19%. Então, se a gente pega o Brasil como um todo, isso aí não existe de 80% da população do período colonial era negro. Isso aí, me desculpa, isso aí é quem defende viés ideológico e tenta puxar para sua sardinha um fato histórico que foi totalmente diferente. Tá dando para entender? Então, por isso que eu, como professor e como docente, eu nunca vou defender bandeiras ideológicas. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque simplesmente esse tipo de coisa não existe comigo. Tá entendendo? No campo da educação, a pessoa tem que ser neutra e imparcial. Esse tipo de coisa de, não, eu sou da esquerda, eu vou me tornar professor de história, de sociologia, ou de filosofia, ou de geografia, e depois eu vou ensinar, conforme o meu viés ideológico, fatos históricos, para puxar esses fatos históricos para o meu viés ideológico, para a minha sardinha. Isso não existe. Está entendendo? Mas é um monte de professor docente que faz esse tipo de coisa na educação, certo? Ou seja, fica tentando defender o indefensável. Então, me desculpa se eu, de certa forma, após explanar tudo isso aqui, eu estou ofendendo alguém, mas não é. Eu estou trazendo questões históricas que devem ser levadas em conta. Entende? Então, muitas pessoas tinham a certidão de nascimento porque tinha a conta bancária alta, mesmo sendo negro. No período colonial, isso aconteceu. Então, aqui fica o abraço do professor Rafael Nascimento e eu espero que eu tenha sido compreendido.